Espero que bem dentro do possível, né? Vamos começar então a resolução dos exercícios? A gente vai da página 41 até a página 43. Então vamos lá para o primeiro. Lá no primeiro diz assim: dê o nome oficial dos seguintes álcoois. Então a gente tem da letra A até a letra L, né? Então, primeiro aí, resposta: butan 2-ol, but, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal, 2, porque no meu carbono 2 eu tenho a minha função álcool, que é a minha hidroxila, meu OH, né? Então, lá no resuminho que eu passei para vocês e também na videoaula, você pode escutar falando desse OH como hidroxila ou oxidrila, mas o mais comum é a gente escutar hidroxila. Então, é um nome que normalmente a gente usa, ok? Então, no carbono 2, é a localização, eu tenho a minha hidroxila, lembrando que ela é uma função, né? Então, a gente sempre tem que deixar o carbono que leva a função com o menor número possível, né? Na hora que a gente for fazer a numeração da cadeia principal. Então, butan 2-ol. Na letra B eu tenho propan 2-ol, prop, met, et, prop, 3 carbonos. No carbono 2 eu tenho a minha hidroxila. Tudo bem? Por isso que é 2-ol. Lembrando que todos os meus álcoois terminarão em ol, né? E na letra C, pentan 3-ol, pent, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no carbono 3 eu tenho a minha hidroxila, por isso é 3-ol. Na letra D, ciclopentanol, ciclo, porque é fechado, pente, porque eu tenho 5 carbonos, e ol, porque é um álcool. Lembrando que é um ciclo, então eu coloco o número 1 aonde eu desejar. Então, óbvio que eu vou colocar no carbono que está levando a minha função, que é a hidroxila. Letra E, ciclobutanol, but, porque eu tenho 4 carbonos dentro do meu ciclo aqui, né, formando o meu ciclo, e ol por causa da hidroxila. No F, pentan 2-ol, pent, porque eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, e o carbono 2 leva a minha função orgânica, por isso é 2-ol. Letra G, pentan 1-ol, aqui é um N, tá? Pentan 1-ol. Então, pent, porque eu tenho 5 carbonos, e o meu carbono 1 tá levando a hidroxila, por isso 1-ol. Na letra H, hexan 2-ol. Então, aqui eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal, e o meu carbono 2 está levando a minha hidroxila, por isso é 2-ol. Na letra I, 2,5 dimetil heptan 3-ol. Hept, porque eu tenho 7 carbonos. 3, porque no carbono 3 tem a minha hidroxila, que é a função orgânica álcool. 2,5 dimetil, porque no carbono 2 eu tenho um metil e no carbono 5 eu também tenho um metil. Letra J, 3-etil, 4-metil, hexan 2-ol. Hex, porque eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. Carbono 2 está levando a minha hidroxila. Meu carbono 3 está levando o etil, lembrando que aqui ela tem um carbono, né? Etil. E meu carbono 4 está levando um metil. Reparem que eu fiz bem colorido para ficar bem fácil a compreensão de vocês, tá? Então, essa corzinha aqui, ó, esse verde água, se refere às ramificações. O verde, a localização da hidroxila, e esse laranja aqui é a minha hidroxila, tudo bem? Na letra K, 3-metil hexan 2,4 diol. Hexan, porque eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. 2,4, porque no carbono 2 eu tenho uma hidroxila e no carbono 4 eu também tenho uma hidroxila. Por isso é di e ol, por causa do álcool da hidroxila. Se eu tivesse 3 hidroxilas, por exemplo, ficaria triol e assim por diante. E o meu carbono 3 está levando uma ramificação metil, por isso é 3-metil. Letra L, ciclopentan 1,3-diol. Ciclo porque é fechado, pentan porque eu tenho 5 carbonos,
E no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho as minhas hidroxilas, por isso é diol. No exercício 2, ele está dizendo assim: escreva a fórmula estrutural e dê o nome oficial dos seguintes álcoois. Então, na letra A, ele colocou lá álcool metílico, é o nome usual, né? Não é o nome da IUPAC. O nome da IUPAC é esse que a gente está fazendo, usando met, et, prop e terminação ol. Então, álcool metílico, álcool, você sabe que vai terminar em ol, tem que ter hidroxila, met, um carbono. Então, por isso eu tenho aqui um carbono ligado à hidroxila, que é o metanol. Esse nome é pela IUPAC, é o nome oficial. Letra B, o exercício traz álcool etílico, et vem de 2, né? Então, aqui 2, mais a hidroxila, etanol. Então, et de 2, ol, da minha função álcool. Na letra C, álcool propílico, prop são 3, met, et, prop. Então, é o propan. 1ol, porque o meu carbono 1 está levando a hidroxila. E na letra D, álcool isopropílico. Lembra que o isopropil, prop são 3 e iso porque tem as pontinhas iguais, né? Então, se eu for dar o nome oficial, fica propan 2ol, porque o carbono 2 está levando o meu ol, que é a minha função orgânica álcool. Na letra E, ele diz álcool sec-butílico. O sec-butil é formado por 4 carbonos, sendo que a abertura aqui para a gente fazer uma ligação é de um carbono secundário. Então, nesse carbono secundário vem a minha hidroxila. Por isso, ele passa a ser butan 2ol. Na letra F, eu tenho o álcool terquibutílico. Então, quem é o terquibutil? Ele é formado por 4 carbonos, sendo que a abertura de ligação é num carbono terciário. Então, nesse carbono terciário vem a ligação da hidroxila. Então, para dar o nome oficial, eu identifico a cadeia principal, que seria essa aqui, de 3 carbonos. E o meu carbono 2 agora leva a hidroxila e também leva o metil. Por isso, ele passa a ser 2-metil-propan-2ol. Exercício 3 diz assim: a queima completa dos álcoois produz gás carbônico e água. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Que toda vez que a gente falar sobre combustão, lembra de queima, falar de queima, lembra de combustão. E se ele falou combustão completa, quer dizer que o meu produto é gás carbônico e água. E se fosse incompleta, quer dizer que eu teria como produto CO, o monóxido de carbono e água. E aí, continuando o exercício, diz assim: equacione a reação que representa a queima completa dos álcoois metílico e etílico, ou seja, do metanol e do etanol. Então, fizemos aqui primeiro do metanol. Esse é o metanol, met, um carbono, ol, hidroxila, mais oxigênio, desculpe, tem que ter oxigênio, né? Senão não existe a queima. Produto, gás carbônico e água. Aqui em cor-de-rosa eu coloquei para vocês o balanceamento, tá? Tenho um carbono, por isso eu vou ter um carbono. Desse lado eu tenho 3 com mais um 4 hidrogênios, por isso eu pus esse 2, 2 vezes 2, 4. E oxigênios aqui eu tenho 2, com mais 2 aqui 4. Desse lado eu já tinha 1, então precisava de 3. Por isso eu pus 3 meios de O2. Tudo bem? Mesma coisa eu fiz com o etanol, o álcool etílico. Esse é o etanol, mais oxigênio, formando gás carbônico e água. Fiz também o balanceamento aqui, 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 oxigênios com mais 4 oxigênios, eu tenho 7 oxigênios. Aqui eu já tenho 1, aqui, né? Desculpe, aqui eu já tenho 1. Por isso aqui vai faltar 6 oxigênios para completar 7. O exercício 4 diz assim: a concentração de uma solução alcoólica foi medida com alcômetro de Gay-Lussac. A leitura realizada marcou 96 graus GL. Isso indica que é a letra B de bola. Isso indica que a gente tem 96% de álcool, nesse caso etanol, e 4% de água, tá? Essa nomenclatura grau GL, ela é usada dentro dessa indústria aí, né, de álcool, para colocar a porcentagem álcool-água.
Então, no nosso caso, a alternativa certa é a alternativa B. Exercício 5 diz assim: considerando que a fórmula molecular C3H8O indica 2 álcoois alifáticos saturados. Álcool, então vou usar esse oxigênio. Alifático, a cadeia precisa ser aberta. Saturado, não pode ter dupla nem tripla ligação, né? E ele fala pra gente: escreva suas fórmulas estruturais e dê os nomes oficiais. Nome oficial é nome pela IUPAC. Então, a gente pode usar 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, montei aqui para vocês, primeiro, propan 1-ol e segundo, propan 2-ol. Prop, 3 carbonos, 2, porque o carbono 2 está levando a hidroxila. E aqui 1, porque o carbono 1 está levando a hidroxila. O exercício 6 vem dizendo assim que o mentol é uma substância muito utilizada na indústria alimentícia, na indústria de cosméticos e em outros como cigarros mentolados. O glicerol também é bastante utilizado na indústria de cosméticos e na indústria alimentícia. A seguir estão as estruturas dessas substâncias. Sabendo que a glicerina é um triálcool, identifique qual fórmula estrutural é a do mentol e qual é a do glicerol e dê um nome segundo a IUPAC para cada uma delas. A dica que a gente tem aí é sabendo que a glicerina é um triálcool. Então, na hora que eu olho aqui, triálcool, eu me deparo com o glicerol e ele pediu para a gente dar o nome, né? Tenho 3 carbonos, então ele é prop. 1, 2, 3. No carbono 1 tem uma hidroxila, no carbono 2 tem uma hidroxila e no carbono 3 tem uma hidroxila. Por isso que é 1, 2, 3 triol. E o mentol aqui do lado, eu tenho um ciclo, né, com 6 carbonos, então ciclohexanol. Meu carbono 1 leva a hidroxila, porque a função orgânica aí ela é mais importante. Meu carbono 2 está levando o isopropil e o meu carbono 5 está levando o metil.